era incapaz de dizer palavrões. Foi criado em uma família repressora extremamente religiosa, temas posteriormente retratados pelo dramaturgo. Seu pai, Mário Rodrigues, era ciumento ao extremo e proibia a mulher de sair de casa, até mesmo para pegar a bonde. Sua mãe, Maria Esther, era tão reprimida pelo marido que só podia passear em carro fechado e com um dos filhos a tira-colo. Talvez por isso, o menino Nelsinho foi considerado uma personalidade extremamente obsessiva. Nelson Rodrigues tinha grande obsessão pela traição. Ele dizia que a traição era o pecado mais vil e torpe que uma pessoa pode cometer. Em meio à infância marcada por repressões e obsessões, o menino Nelsinho lia tudo que lhe caía em mãos, desde livros baratos, folhetins de jornais, bula de remédio ou página policial de jornais. Os assuntos dessa literatura, discurso rápido, eram invariavelmente os mesmos: sexo e morte, passando por pactos de sangue, sabores impossíveis, alianças jogadas fora, suicídios, pais e pessoas. Assuntos estes marcariam a obra futura do dramaturgo. Teatro entrou na vida de Nelson Rodrigues por acaso. Uma vez que se encontraram dificuldades financeiras, achou no teatro uma possibilidade de sair da situação de crise que estava. Assim, escreveu em 1941 A Mulher Sem Pecado, sua primeira peça. Nelson é um originalíssimo realista e, como tal, criticou a sordidez da sociedade e suas instituições, sobretudo o casamento, sendo que o erotismo está muito presente em sua obra. O autor transpôs a tragédia grega para a sociedade carioca do início do século XX, e dessa transposição surgiu a tragédia. Nelson Rodrigues escreveu 17 peças teatrais, divididas em 3 grupos: peças psicológicas, peças míticas e tragédias cariocas. Tratar com profundidade seus personagens foi tarefa fácil para o dramaturgo. Depois de exercitar durante anos sua psicologia nas páginas policiais dos jornais, o jornalista decidiu completar a renda escrevendo para o teatro. Seu primeiro texto, A Mulher Sem Pecado, de 1941, inaugurou sua obra teatral e também a fase de sua carreira chamada de peças psicológicas. Neste período, as peças de Nelson Rodrigues reproduziam no palco a complexidade da mente dos protagonistas. Os enredos são simples, porém repletos de citações freudianas. Os personagens vivem no limite entre a razão e a loucura, muitas vezes entregando-se à insanidade total. Para entender melhor este período da obra de Nelson Rodrigues, basta ler a celebrada peça Vestido de Noiva, representante maior das peças psicológicas. Passado, presente e futuro se confundem e acabam se transformando num só tempo. As peças psicológicas representam o meio termo da obra de Nelson Rodrigues, nem tão complexas quanto as míticas, nem tão realistas quanto as futuras tragédias cariocas. Depois de lidar com o conturbado inconsciente de seus personagens psicológicos, nada mais natural para Nelson Rodrigues do que o mergulho no inconsciente primitivo do homem. Tratamento denso, dado as anteriores Vestido de Noiva e A Mulher Sem Pecado, acabou conduzindo o dramaturgo ao universo mágico de suas peças míticas. Nessa intrincada fase de sua dramaturgia, Nelson cria histórias atemporais e cheias de significados míticos. Algo de Família, Anjo Negro, Doroteia e Senhora dos Afogados têm em comum uma narrativa complexa e as personagens desprovidas de qualquer espécie de censura. São mulheres livres, homens intensos, pessoas que desconhecem completamente a moral e os bons costumes. Incestos, racismos, taras, paixões, belezas proibidas e preconceitos fazem o texto de Nelson Rodrigues ficar ainda mais polêmico. Peças profundas, essencialmente freudianas e repletas de significados nem sempre muito fáceis de serem compreendidos à primeira vista. Tamanha complexidade acabou contribuindo para transformar Nelson Rodrigues no grande maldito do teatro brasileiro. Era inevitável. A crítica especializada pouco sabia sobre esse estilo sujo de Nelson, de teatro, e o público brasileiro era adepto do "não entendi, não gostei",
Na verdade, naquela época, ninguém entendeu nada. Enquanto o autor condenava o preconceito contra os negros, a crítica o acusava de racista. Quando pensava que estava escrevendo uma peça bíblica, o público o chamava de tarado. O bombardeio de críticas conseguiu transformar a fase mais rica da obra de Nelson Rodrigues em peças que não seguravam nem um mês em cartaz. Além disso, os constantes ataques de censura, nunca antes tão ávida em bloquear as peças do dramaturgo, fizeram com que Álbum de Família ficasse mais de 20 anos interditada. Resultado: parcas bilheterias e pouquíssimo reconhecimento. Apesar do momentâneo fracasso, a qualidade das 4 peças foram revistas e Nelson Rodrigues alcançou o patamar de maior dramaturgo do país, principalmente por causa da profundidade dessa fatia ácida de sua obra. Os traídos e os traidores do subúrbio carioca, que Nelson Rodrigues descrevia diariamente na sua coluna de contos do jornal Última Hora, acabaram transformando o seu teatro. Com quase 2.000 casos de adultério na bagagem, o dramaturgo resolveu trocar os complicados arquétipos freudianos de suas peças míticas por uma aproximação maior com o universo popular. Um dos motivos que fez com que Nelson abandonasse os enredos intricados para se dedicar a conflitos presentes na vida dos cariocas da Baixada Fluminense foi a censura às suas peças míticas. Os símbolos, os incestos e a deteriorização do conceito família, Deus e propriedade faziam com que todas as suas peças do período mítico fossem interditadas pela censura. A solução encontrada pelo dramaturgo foi aproximar mais o seu teatro da realidade cotidiana. Nesta fase de sua carreira, Nelson criou personagens comuns, banais, retrato exato de algum conhecido nosso. Gírias, frases interrompidas, futebol, malandragem e muitas gargalhadas passam a fazer parte do teatro rodriguiano. Nesta fase, chamada de tragédia carioca. Nunca as pessoas viram tantas peças de Nelson Rodrigues quanto nesse período de sua carreira, graças às histórias de mulheres sofridas e homens fanáticos por futebol, permeada sempre com os célebres bicheiros cariocas e as típicas vulgaridades do dia a dia. Nelson Rodrigues ganhou bastante dinheiro e comprou a casa própria. Um dos motivos de tanto sucesso é que pela primeira vez Nelson Rodrigues estava escrevendo textos engraçados. Viradas do avesso, suas tragédias cariocas se transformavam em verdadeiras comédias, com direito às gracinhas e às confusões típicas do gênero. Mesmo assim, o dramaturgo preservou o estilo, com humor e piadas. Nelson continuou tratando daquilo que sempre guiou o seu teatro, a condição trágica de todo ser humano. Gênio, louco, tarado, revolucionário. Estes são apenas alguns dos adjetivos lançados sobre o dramaturgo Nelson Rodrigues, homem polêmico que inovou o teatro brasileiro e mexeu com toda a estrutura dramatúrgica da época. Suas peças eram e ainda são modernas demais para as comédias que o brasileiro estava acostumado a assistir. Tratando de paixões exacerbadas e gestos exagerados, obsessões, taras, incestos e conflitos, Nelson Rodrigues pode ser considerado o primeiro dramaturgo brasileiro a levar o inconsciente dos personagens para o palco. Desde que se lançou como dramaturgo com A Mulher Sem Pecado, causou polêmica e dividiu opiniões. Mudou de estilo, tentou fazer graça com suas tragédias, apostou todas as fichas em dramas míticos, mas não adiantou. Nelson continuou chocando boa parte da crítica e dos brasileiros. Ainda assim, seu teatro, repleto de significados, é atualmente um dos únicos que fazem com que os estrangeiros se lembrem que o Brasil também tem palco.